E estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, eu e o Serelepe, Valfrido Vardi, que de vez em quando entra em câmeras geladas para fazer não sei o que jamais acontecerá comigo, porque qualquer coisa abaixo de 35 graus eu considero frio. Então, Serelepe jamais... me lembra a Tivone. Minha Tivone me chamava de Serelepe. Serelepe. Hoje é um dia muito especial. Estamos recebendo aqui uma mistura rara de argentino com baiano. Matias Spector. Para mim, em particular, é bacana porque em 1987 veio o filme Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, né? Eu tô falando isso, mas é hétero, Matias. O Matias, eu tô encontrando pessoalmente o Matias pela primeira vez. E a gente se conhece desde 2002. Caramba! Desde 2002, quando ele começou a colaborar na revista Primeira Leitura. Um jovem, brilhante, com texto espetacular, era amigo de Rui Nogueira, que era então meu sócio na revista, né, jornalista Rui Nogueira, grande português, beijo para Rui Nogueira, meu amigo até hoje, há 30 anos. E aí ele disse, olha, tem um menino, era um menino, chamado Matias Spector, e ele é especialista em relações internacionais, está estudando, e o texto realmente era maravilhoso. Hoje estou aqui com o professor Matias Spector, um dos maiores especialistas brasileiros em relações internacionais. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, já que a gente se conhece tão de perto há tanto tempo. O prazer é todo meu, é uma honra mesmo, e sou muito grato a você, Reinaldo, porque você disse que meu texto era maravilhoso, mas não era. E as suas edições dos meus textos foram fantásticas. Eu aprendi a escrever assim, na primeira leitura. Olha só... Não, tá sendo generoso, mas de qualquer modo faço de conta que assim é. O rapaz é brilhante mesmo. E aí, Matias, a gente sempre começa aqui com uma brincadeirinha para você fazer o seu Wikipedia, né? Faça uma síntese da sua vida. Do menino lá, tem o quê? 22 anos, quando você escreveu aquele texto? Dos 22 anos até agora ou antes, né? Também eu quero saber como é que um argentino foi parar na Bahia, a sua origem, como é que é? Faça uma síntese para nós. Faz todo sentido. Se apresente para o nosso público, porque quem é da área sabe que ele é um dos melhores, né? Está entre os melhores, sem dúvida. Mas tem um monte de gente que não sabe. Então vamos lá. Então, Reinaldo e Valfrido, prazer. Eu nasci na Argentina e quando tinha 10 anos de idade, no ano de 87, uma crise brutal econômica na Argentina, teve uma diáspora argentina gigantesca à época. Boa parte dessa diáspora veio para o Brasil e assim foi com a minha família. E a gente foi para a Bahia, onde surgiu uma oportunidade de trabalho para os meus pais. E, portanto, eu cresci na Bahia, cresci em Salvador e passei toda a adolescência em Salvador, o que foi uma experiência absolutamente fenomenal para alguém que havia crescido numa cidade como Buenos Aires até então. E a Bahia me deu régua e compasso. E aos 17 anos de idade, eu fui para a Universidade de Brasília, porque à época a UNB era o único lugar no Brasil, é chocante isso. E diz muito sobre as relações internacionais do Brasil. Era a única universidade no Brasil que tinha uma graduação em relações internacionais. Apesar de ser um país deste tamanho, né? Com 10 vizinhos contíguos. Mas muito fechado ainda naquela época. Muito. O Brasil ainda é um país fechado. É fechado, é um pouco compreensível, né? Porque a capital brasileira mais próxima a uma fronteira é Porto Alegre. E Porto Alegre fica a mais de 1.000 quilômetros de distância da fronteira. Então não surpreende que o Brasil seja voltado para dentro. O que surpreende é que a elite brasileira seja voltada para dentro, né? A elite colombiana, mexicana, são elites muito mais internacionalizadas. A elite uruguaia é muito mais internacionalizada do que a brasileira. O fato é que fui para a UNB, que era o único curso à época onde se podia estudar relações internacionais. E foi bárbaro também, porque havia uma mistura de alunos de todo o Brasil, né? E terminado isso, trabalhei uns anos para as Nações Unidas e depois disso fui para a Inglaterra para fazer a pós-graduação e o doutorado. E quando concluí o doutorado, depois de 5 anos na Inglaterra, voltei para o Brasil, para a Fundação Getúlio Vargas, originalmente no Rio de Janeiro. Criamos um centro de relações internacionais na FGV e alguns anos depois descobrimos que era o momento de abrir uma escola de relações internacionais que pudesse oferecer treinamento de ponta
para os internacionalistas brasileiros. E a gente decidiu abrir isso em São Paulo. Portanto, eu me mudei para São Paulo uma década atrás para organizar esta escola que temos hoje em dia, e é uma escola deliciosa e com uma geração inteira de jovens super talentosos que estão sendo treinados em métodos sofisticados para tentar dar sentido aí ao mundo, né? Fala um pouquinho mais da sua relação com a Inglaterra, porque eu sei que ela é uma relação muito especial. Você estudou e ocupou uma cadeira numa escola que, pela primeira vez, um brasileiro... Enfim, por favor. Eu fiz o doutorado, fiz o mestrado, um doutorado na Universidade de Oxford, que tem uma tradição, ainda não milenar, mas quase, de treinar elites britânicas, né? Para pensar o mundo e para operar no mundo e trabalhar no mundo. E essa experiência foi absolutamente transformadora para mim, né? Pela intensidade do estudo e pela cultura do estudo, né? Porque é uma cultura muito medieval ainda, né? Espera-se que o jovem scholar seja um tipo de monge, né? Então, nos colleges não tem televisão, ouve-se rádio de pilha e janta-se à luz de velas e usa-se toga para fazer as provas. E existe uma cultura moldada para uma vida escolástica, monástica, de cunho monástico, né? Então, para mim foi sair do mundo. O meu laço com o mundo à época era escrever os textos para o Reinaldo para a primeira leitura, que foi a maneira que eu tive de manter o laço vivo com o Brasil, numa época que não é tanto tempo assim, mas não existia WhatsApp, né? Então, foi bárbaro. E depois, ao longo dos anos, eu continuei voltando. O episódio que você se refere à Cátedra Rio Branco, em King's College, que eu tive o prazer de... Explica um pouco como essa... Desculpa te interromper, mas eu li a sua biografia e fiquei curioso. O Brasil, com Oxford, criaram uma cátedra Rio Branco. Como é isso? A Universidade de Oxford teve um grande centro de estudos brasileiros durante muitos anos, liderado por um sujeito fantástico, um historiador do Brasil e da América Latina chamado Leslie Bethel. E este centro foi bárbaro e durou durante uma década, um pouco mais. E depois, por a estupidez dos homens, o centro foi fechado. Ele acabou, basicamente. E, naquele momento, King's College, em Londres, decidiu criar um centro de estudos brasileiros, que virou e é, hoje em dia, o principal centro de estudos brasileiros na Inglaterra. E, nesse contexto, eles decidiram criar uma coisa chamada Cátedra Rio Branco, que é uma cátedra de 1 ano na qual você se dedica a estudar e a produzir um livro. E eu tive a sorte de ser o catedrático inaugural número 1 dessa cátedra. E foi bárbaro. Foi sorte, um prazer. Né? Não foi, claro que foi não. Talento. Teve muita sorte, teve muita sorte. Eu fiquei curioso com um dado aí. Essa existência monástica voltada para o estudo, à luz de velas, não ter televisão, isso funciona? Eu, pessoalmente, acho que funciona muito. Um dos maiores males que a gente enfrenta hoje, e eu sou professor universitário, posso lhe dizer, é a incapacidade da gente manter a atenção sustentada em uma só coisa. Isso é devastador, eu acho. É devastador em qualquer idade, mas é particularmente devastador quando você está no seu processo de formação. A gente não tem paciência, né, para ler e para escrever. E o fato é que ler e escrever são centrais para a capacidade de concatenar ideias. Então, se você atrapalha esse processo, e, portanto, Reinaldo, a minha dica para os meus alunos é sempre estudar fazendo sessões nas quais o celular não é que fica desligado, fica em outro cômodo. E se você precisa checar o celular a cada 30 minutos, você coloca um despertador e a cada 30 minutos você se levanta, vai lá e checa. Mas não estude com o celular ao lado, porque é muito difícil. O ônus que a gente coloca nas pessoas é excessivamente custoso, eu acho. E uma das vantagens de uma vida monástica é essa. Tanto é que em toda a literatura e toda a história,
quando o menino vira homem ou a moça vira mulher, o processo que se atravessa é um processo quase monástico, né? De uma solidão comprometida com um projeto que é maior, que te faz transcender pessoalmente. Isso pode acontecer à luz de velas, se você quer esse teatro medieval, mas isso pode acontecer na Avenida Paulista também, né? Depende de sua capacidade de se isolar do mundo. E eu acho que essa capacidade é valiosíssima e cada vez mais valiosa, tendo em vista o bombardeio de informação e imagens que a gente tem hoje em dia, né? Eu tenho uma pergunta, mas você tem a eu já quero... Não. Você é o primeiro, sim. Matias, eu não vou pedir para você comentar a política externa do governo passado, porque, a menos que você queira, né? Porque, enfim, a gente assistiu aquilo que se assistiu, né? Hoje, uma das críticas que se fazem ao governo Lula e à política externa é que ela voltou, de algum modo, a ser esse diálogo sul-sul que seria improdutivo, que o Brasil, então, estaria com uma perspectiva velha, que o presidente Lula tenta recuperar um protagonismo que a essa altura se mostra impossível, e que se retoma um projeto que já se mostrou, enfim, um insucesso. Como é que você vê a política externa brasileira hoje? Você compartilha dessa ideia de que se tem uma visão atrasada do que acontece no mundo? Muito interessante. Então, deixa eu começar falando do governo passado. Sim. Uma das muitas tragédias do bolsonarismo foi que o bolsonarismo conseguiu eliminar a reflexão sofisticada sobre política internacional na direita brasileira. A direita brasileira tinha uma visão de mundo. E essa visão de mundo foi construída desde o processo de transição para a democracia, com relativo êxito. A gente pode questionar os princípios básicos dessa concepção do mundo, mas havia uma concepção do mundo que, em várias instâncias, serviu bem ao Brasil. Não perca o fio, por favor, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Uma das tragédias do bolsonarismo foi ter acabado com a direita democrática. Isso, sem dúvida. Não temos mais direita democrática. Acabou. Foi uma das tragédias. Eles conseguiram isso também nas relações internacionais. Fecho parênteses. Portanto, o debate ficou enormemente empobrecido. Porque quando você olha para a direita hoje, qual é a visão de mundo e qual é a alternativa a esta crítica do Sul-Sul? O fato é que não há nada, né? Há alguma proposição genérica de que o Brasil não deveria estar tão vinculado ao chamado Sul Global, deveria se reorientar para se aproximar do Ocidente, mas que diabos isto significa no atual contexto? Não há uma resposta, porque não há um debate. Isto é muito empobrecedor e, portanto, o debate fica dominado pelo governo atual, que tem uma concepção de mundo, que também é criticável, mas eu acho que é criticável não por esse motivo. O problema não é que é uma visão setentista do Sul global e das relações com o Sul, porque essa dicotomia Norte-Sul não faz sentido algum para o Brasil, que é uma sociedade hipercomplexa, muito rica e que depende enormemente do sistema internacional em todas as suas instâncias, né? O objetivo de uma política externa é criar um ambiente internacional em que a sociedade possa prosperar. Como é que fica a situação econômica de um país tão descomplexo economicamente diante de um mundo que ergue barreiras comerciais por todos os lados? Vamos lá. O Brasil, Valfrido, é um dos grandes ganhadores da Organização Mundial do Comércio, né? A criação de um conjunto de regras formalizadas com capacidade de punir quem viola os princípios do livre comércio foi um instrumento fabuloso na mão do Brasil, que é um país que depende da exportação de matéria-prima desde a sua origem, né? O nome do nosso país é o nome dado pela nossa primeira commodity de exportação, né? Tem Côte d'Ivoire e tem Argentina que compartilham isto, não é? Mas todos os nossos ciclos Costa do Marfim e Argentina. Marfim, Argentina, prata, e Brasil, pau-Brasil.
todos os nossos ciclos políticos... E Argentina prata. Eu não falei prata? Eu falei prata. O Rio da Prata. Rio da Prata. É. Então, desde o século XVI, os ciclos políticos brasileiros estão vinculados a ciclos de expansão de commodities, sendo ouro, ou cacau, ou café, ou borracha, ou minério de ferro, ou açúcar, ou soja, não é? Portanto, ter regras estáveis é essencial para um país como o Brasil. E o que está acontecendo agora é realmente terrível, mas não tem volta. Portanto, não adianta chorar o leite derramado. Ou o Brasil toma a dianteira de tentar construir um novo sistema de regras, ou sairá perdedor. E o Brasil tem um grande problema nisso, porque o protecionismo, hoje em dia, está travestido da preocupação com a mudança do clima. E o Brasil é visto hegemonicamente, em todo o mundo, de Washington a Pequim, como um país que é um problema para o meio ambiente, não como um país que é uma solução. Pelo nosso histórico, né? Nós já devastamos uma floresta que é a Mata Atlântica. E a gente foca aqui na Amazônia, mas o grande debate hoje não é apenas a Amazônia, é Cerrado e Pantanal. Então a gente tem um problema maior, porque não existem métricas comuns para você avaliar emissões de gás carbônico de produtos que você planta, né? O algodão brasileiro emite de maneira diferente que o algodão feito nos Estados Unidos. E a nossa capacidade de emplacar um gol atrás do outro para moldar esse novo constrangimento jurídico e político que está surgindo é muito limitada. Esse não é o debate que a gente está tendo no Brasil agora. Então, isto é um problema. Eu sou muito cético e me preocupa enormemente. Mas me preocupa uma outra coisa. O protecionismo está em alta em todo o planeta. Sim. E o protecionismo tem vantagens e tem desvantagens. Uma das grandes desvantagens do protecionismo é que ele pune o cidadão de renda baixa. O livre comércio beneficia o cidadão de renda baixa. E no Brasil, o grosso do eleitorado é de renda baixa. Então, apesar da nossa conversa pública associar o livre comércio à Fiesp e aos capitalistas de direita, o que é uma bizarrice, porque a Fiesp é uma central protecionista. É o oposto. Né? O problema do protecionismo no Brasil é que ele enquista grupos de interesse que têm acesso fácil ao poder. O protecionismo é facilitador da vida dos grupos de interesse organizados. E ele é punitivo do cidadão desorganizado, que é o grosso da nossa cidadania, o grosso do nosso eleitorado. Então, o problema com essa onda protecionista é que a gente responderá de maneira protecionista. Só que ao fazer isso, a gente pune o cidadão de renda baixa, que não deveria ser punido, deveria ser beneficiado pela política externa brasileira e, de quebra, enquista a influência de grupos de interesse, as várias associações que conseguem começar a fechar mercado seletivamente. Então, fechamos mercado para certo tipo de produto que vem da China, fechamos mercado para certo tipo de produto que vem da Europa, fechamos mercado para produtos da América Latina. Nesse jogo, quem ganha é quem tem acesso facilitado a Brasília. Essa é a tragédia do protecionismo brasileiro. Né? O protecionismo é assegurar certas boquinhas para grupos de interesse organizados com influência em Brasília que conseguem fechar mercado para se proteger. Entre sofrer porque a indústria brasileira é 11% do PIB e focar em ganhos de produtividade, e aí se a gente conseguir fazer produto industrial que a gente faça, e se a gente não conseguir, vamos fazer os produtos que a gente consegue fazer com grande vantagem comparativa em relação ao mundo. Esse é o debate, né? É como a gente faz para contribuir para a melhoria da qualidade de vida do grosso da nossa população. E a experiência protecionista brasileira nada tem que ver com a proteção de setores estratégicos do Brasil. Deixa eu dar um exemplo maluco, mas muito maluco. Vai lá. Nos anos 70, os países produtores de petróleo criaram a OPEP, Sim. que era um cartel. Né? E, basicamente, eles começaram a armazenar petróleo e pararam de vender e fizeram, obviamente, uma pressão de subida de preço. Sim. E criaram uma grande crise econômica de proporções globais, por conta do aumento daquele
insumo tão importante naquele momento, que continua sendo muito E importante. tiraram grande vantagem no processo. Exato. Ajudou a precipitar até o fim da ditadura brasileira. Não há Até o dúvida. final. Imagine os senhores e os espectadores que a nossa Embrapa conseguisse criar uma técnica de preservação de grãos, de carne, de frutos. E que o governo brasileiro pudesse, num ano, dizer: hoje, esse ano nós não vamos vender comida para o mundo. Nós vamos guardar nos nossos silos comida. E vocês, produtores de comida, fiquem tranquilos. Porque nós, do governo brasileiro, vamos compensar tudo que vocês perderam ou perderão por não vender comida ao mundo. E, a partir de agora, nós vamos determinar o preço da comida, evidentemente, porque... A OPEG, Organização dos Países Exportadores de Grãos. Isso seria, para que o nosso espectador entenda, uma forma aceitável de protecionismo? Isso não é bem protecionismo, né? Isso é outra jogada. E eu sou completamente favorável. Se você me dissesse o governo federal vai investir as burras na Embrapa agora para criar uma métrica de mensuração de emissões de gás carbônico para questionar o modelo europeu, que é francamente pavoroso para o Brasil, o modelo americano de métrica, e a gente criar a nova organização internacional da métrica de emissões de gás carbônico de commodities, e isto demandará bilhões de reais do erário público para investir nisto, para investir em crédito agrícola que permita ao produtor brasileiro ser compensado pela transição energética, eu estou de acordo contigo. Isso é um grande projeto estratégico liderado pelo Estado, é algo que o setor privado jamais fará e que é necessário fazer para competir neste mundo. Agora, se você me diz, vamos fechar o mercado de arroz brasileiro porque é muito injusta a competição, você e eu não nos preocupamos pelo preço do arroz no mercado. Sim, mas nós vamos matar as populações que precisam de arroz. E os produtores de arroz, evidentemente. A gente tem um exemplo um pouco pedestre, mas que dá para entender direito. Vamos pegar o negócio da Shein aqui no Brasil, chama o imposto das blusinhas, né? Você sabe que eu até fui contra, né, taxar, porque eu falei, pobre vai pagar imposto e gente que vai por... Ele falou num dia e no outro dia taxou. Não, taxou, ele não vetou, né, porque foi o acordo que se fez na Câmara, por causa dos lobbies também, enfim, né? Porque o cara vai no free shop, ele gasta e tal, e aqui ele quer, né, o dono que faz blusinha cara aqui, ele tá querendo taxar. Bom, o fato é, se botou a taxa, é claro que pobre vai pagar mais por aquilo que poderia pagar menos. Isso. Simples assim. E o rico comprará numa viagem internacional e trará como um muamba ilegal por Guarulhos. Ou então vai no free shop e tem lá o que acho que $1.000 que ele pode comprar. E também pro rico pouco importa. Pouco importa. Vai pagar ou não vai pagar. O pobre está pagando. Agora, de fato, quer dizer, isso de algum modo colabora com a indústria brasileira. Enfim, a indústria... Ou não, isso só é atraso, prejuízo e não... Pode até colaborar com a indústria brasileira, mas se colabora com uma indústria brasileira e não colabora com a maioria da população brasileira, eu acho que isso é atraso. Entendo. A gente não está aqui para beneficiar uma indústria brasileira. Entendi. Né? Um projeto que se quer progressista, que se diz de esquerda, precisa ter como foco, Reinaldo, melhorar a qualidade de vida do pobre. O pobre que tem de poder comprar um computador, porque o computador é essencial à produtividade desse cidadão na escola e na faculdade. Bom, nós tivemos a lei da informática, que era um horror, que atrasou em... Se for para reviver coisas tipo a lei da informática, a gente dará muitos passos para trás e a gente não só não vai se qualificar para competir no novo mundo, a gente será passado para trás definitivamente pelas Índias do mundo. Porque não é bem isto que é... Ou melhor, a Índia não está fazendo só isto. Ela está dando um choque ao sistema político, incorporando pessoas para o mercado num ritmo que não é um ritmo como o da China, como que a China teve nos últimos anos, mas esse é o caminho. É o caminho de Taiwan, é o caminho da Coreia do Sul nos últimos 60 anos. Não é esse o caminho do Brasil. Pareceu por momentos que a gente poderia enveredar por ali, mas a gente não enveredou, porque a gente não tem ganhos de produtividade. Até a gente não ter ganhos de produtividade, não adianta a gente tentar jogar esse jogo. O nome do jogo é produtividade, é qualificar a mão de obra.
Com o fim do financiamento empresarial de campanha, nós sabemos que organizações criminosas têm financiado a política no Brasil. E não é um financiamento suplementar, é um financiamento substancial, para além do financiamento público. E aí, o que era compadrio da Fiesp ou de setores empresariais passa a ser compadrio do crime organizado. Nós estamos nos distanciando de ter uma política de Estado para o mundo, e cada vez mais, e agora, por conta dessa infiltração criminosa nas estruturas de Estado, nós estamos evoluindo. É excelente esse ponto. Vejam vocês o que está acontecendo aqui. A gente está conversando em termos que eram impensáveis 10 anos atrás. Se alguém nos falasse 10 anos atrás que a gente estaria descrevendo o Brasil como um narco-estado, a gente daria risada, porque a gente pensava em Colômbia nesses termos e no México, mas não no Brasil. No entanto, hoje não é trivial o processo, né? Milicianos, inclusive, que chegam ao poder a cargos altos da República, não é isso? E, portanto, isto cria um problema que é fundamental. O Brasil tem 10 vizinhos contíguos, tem um litoral gigantesco, são fronteiras todas elas enormemente porosas, e a economia política do crime organizado brasileiro está sendo transnacionalizada. São redes, são cadeias globais de valor do crime. E contra isso é muito difícil você ter uma política exitosa de repressão nua e crua. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos grandes dramas para o Brasil é o crime organizado na fronteira com o Paraguai. Em tese, o Brasil deveria poder lidar com isso, porque o Brasil não só é numerosas vezes mais poderoso do que o Paraguai. O Brasil é o país mais influente dentro do Paraguai. A economia paraguaia depende em grande medida de uma grande empresa binacional, sim, que é controlada pelo Brasil. Itaipu. Temos quase 300 mil brasiguaios operando as commodities paraguaias do lado de lá da fronteira, né? A gente tem uma influência sobre o Paraguai que a gente não tem em nenhum outro lugar do planeta. E, no entanto, a gente não consegue coibir algo como, por exemplo, o contrabando de cigarro. O contrabando de cigarro traz um ônus gigantesco para o SUS, porque o cigarro contrabandeado, que é muito mais barato do que o cigarro legal, tem efeitos para a saúde pública brasileira terríveis. Então você tem Ministério da Saúde comprometido para acabar com isto. Você tem Receita Federal do Brasil comprometida para acabar com isto. Juntas. E, no entanto, não conseguem dobrar o Paraguai. Como um país tão grande e tão mais poderoso não consegue dobrar um país menor? Qual é a explicação? O crime organizado paraguaio... É um tráfico de um produto legal, quer dizer, que é legal no Brasil, que é espantoso. Exato. O crime organizado paraguaio pega o fumo que é produzido no Brasil, o cigarro industrializado lá, mas o fumo vem do Brasil. Então você tem o primeiro conluio entre o crime organizado paraguaio, que lá ocupa toda a cadeia política, né? Um dos principais operadores disto é o ex-presidente, atual senador, mancomunado com o produtor rural do lado brasileiro, o deputado estadual e o governador do lado brasileiro, e você trava a possibilidade do governo federal fazer pressão no Paraguai pela base, transformando a fronteira num celeiro de outras criminalidades. Sim. Desmanche de automóvel, também Paraguai, tráfico de droga, etc. A gente não tem a imaginação diplomática ainda desenvolvida para lidar com este problema. Quando o Temer assumiu, o Macri veio encontrá-lo. O pedido do Macri ao Temer foi: precisa resolver o problema dos passos fronteiriços, porque do lado brasileiro não tem gente. À época, no Brasil, havia uma greve, e de fato não tinha guardas do lado brasileiro. O Temer tentou dar resposta, não conseguiu. O Macri insistiu, o Temer não conseguiu. O Macri perturbou tanto que ficou sem resposta. E ficou tão furioso que vazou uma carta para um jornal brasileiro reclamando do presidente brasileiro. Esse é o tamanho do problema. São coisas básicas. Problemas de passo fronteiriço para lidar. As nossas polícias não estão integradas. Tem o problema de que muitas polícias na região são elas próprias parte do tráfico e do contrabando.
A polícia argentina não é trivial. Então, as escolhas que o Brasil tem de fazer, a imaginação diplomática que precisa ter para criar um marco conceitual que nos permita encaminhar o problema é gigantesco. A gente tem um problema histórico de cooperação com a OTAN. O Brasil não gosta da OTAN operando no Atlântico, sobretudo no Atlântico Sul. No entanto, como é que você faz com a projeção atlântica do PCC hoje? Que chega tanto no Golfo da Guiné quanto na costa da Europa, com um efeito terrível do lado brasileiro, porque toda essa economia do crime se reverbera nos índices vergonhosos que nós temos. Temos algumas das cidades mais violentas do planeta. Temos um número de mortes por arma de fogo no Brasil que supera Iraque, Afeganistão e Síria juntos em alguns anos. Não é para a gente ter uma situação dessa, que é uma situação que, como nós sabemos, aflige sobretudo o grosso do eleitorado, que é o cidadão de baixa renda no Brasil. Né? Os mais pobres. E não se tem uma resposta política para isso. O Brasil não tem. O Brasil não tem uma resposta política. Porque também não tem uma ideia de como encaminhar, que não é trivial. Não é trivial você fazer, a Polícia Federal do Brasil fazer uma parceria com a Polícia Federal de países da nossa vizinhança. Porque você não sabe se você não está entregando ouro ao bandido. Mas qual é a alternativa? Você precisa criar inteligência comum, você precisa operar em conjunto. Você não precisa ser a Europol, mas você precisa ter uma estrutura básica. Mas enquanto isso a gente está discutindo se nossa agência de inteligência faz escuta ilegal dos opositores de um presidente, entendeu? A gente está muito longe de começar a encaminhar o nosso problema diplomático do século XXI, né? De uma diplomacia para o tempo presente e para o tempo futuro. Que a gente não vai escolher entre Estados Unidos e China, é óbvio, nem querendo, o Bolsonaro tentou. Nem querendo você consegue. O Brasil não comporta esse apequenamento. Né? É daqui para frente que a gente precisa pensar. Então, a pergunta que você está fazendo é o que acontece num cenário em que o Trump ganha, né? A primeira coisa... Ou melhor, mas desculpa só te interromper. Num cenário em que o Trump ganha e a Rússia ganha. Isso. Perfeito. O Trump já sinalizou, como você bem falou, que ele reconheceria que a Ucrânia é parte de uma esfera de influência russa. E isso faz parte de uma concepção que o Trump tem do mundo, de que ele não deve gastar esforço com a proteção da Europa do leste, ele tem de se focar na contenção da China na Ásia, que a prioridade é esta. E é uma lógica análoga que ele tem em relação ao Oriente Médio. Não é para a gente ficar gastando energia e recursos, não só materiais, mas espaço mental. Com a Europa do Leste e com o Oriente Médio, o foco precisa ser na competição com a China. Se isto acontecer, tem uma coisa que ficará consagrada, que é que a Rússia é, de fato, uma grande potência restaurada. Porque pode ser mais custoso ou menos custoso para o regime Putin, mas o fato é que ali terá um fait accompli, né? Um fato consumado, de uma solução que terá de ser negociada, na qual a Ucrânia provavelmente levará pior. Né? Uma Europa muito fragmentada, muito dividida, incapaz de ela sozinha proteger a Ucrânia, e isso, eu te diria, encontraria eco numa concepção que é comum hoje em dia em Brasília, olhando para aquele conflito, que diz: não há solução sem estar com Putin à mesa. Putin é um jogador com o qual a gente precisa engajar. Depois eu quero te fazer uma pergunta. Isso faz sentido, não faz ou não faz? Nesse cenário, certamente faz sentido. Certamente faz sentido. É reconhecer isto a um custo gigantesco, que é o custo de um princípio caro à diplomacia brasileira, caríssimo à diplomacia... E da construção, da solução pacífica dos conflitos. E que é a não intervenção. Uma vez que você cria um novo regime internacional, onde coisas como a intervenção russa na Ucrânia passam a ser normalizadas, Deus nos acuda. Nós não temos esse problema premente. A gente não tem o bafo da onça no cangote, porque os nossos vizinhos são todos muito fracos.
né? A última vez que um vizinho tentou nos atacar, ele era relativamente forte, o Paraguai, e nos custou muito dar batalha, né? A gente quase não levou. Foi necessário montar uma coalizão. Mas não é essa a realidade sul-americana hoje, né? Nós não temos uma ameaça dessa natureza. Mas como princípio basilar das relações internacionais, é péssimo. Mas se consagrará uma visão que é comum em Brasília hoje em dia, que é que não há solução que não passe por ter o Putin à mesa. Putin está aí para ficar e a Europa terá de se reconciliar com este novo mundo. É uma Europa declinada, né? Enfraquecida diante de uma Rússia fortalecida. E se os Estados Unidos fazem as pazes em Trump com Putin, a Rússia deixa de ser o irmão musculoso da China. Esse é um argumento poderoso num grupo de pessoas que está assessorando o Trump, que diz assim: a futuro, o objetivo é descolar a Rússia da China. Como eram descoladas. Elas como eram descoladas. Original, nunca foram... Isso. Como eram descoladas. E reorganizar uma parceria Washington-Moscou, que não vai ser próxima necessariamente, mas que pode ser operacional. Hoje em dia não é, né? E que possa dar um contrapeso à China. O problema é que para isso ser consagrado, você precisa ter um regime em Moscou que passe a temer a sua dependência da China, que não é a situação hoje. Pode ser nos próximos anos, mas não é a situação hoje. Agora, se isso acontecer, o risco de instabilidade é enorme, porque é enorme o risco de a China reagir. Certamente ela reagirá a isto. É por isso que um sistema onde tem 3 grandes potências tende a ser um sistema mais instável. O Brasil, nesse sentido, justifica bem os BRICS. Porque o que são os BRICS? É a oportunidade que o chefe de governo do Brasil tem de sentar na mesma mesa dos chineses e dos russos. Dos russos. Né? E, portanto, faz absoluto sentido o Brasil estar presente ali. O problema para o Brasil é quando o pertencimento aos BRICS é caracterizado no Ocidente como o Brasil faz parte dessa turma, está alinhado a essa turma, e a gente reage de modo a não questionar essa etiqueta. Porque essa etiqueta não nos convém. Porque o fato é que a gente tem uma dependência brutal da China. E a futuro, a gente precisa equilibrar essa dependência da China. Por isso, a lógica do jogo para a gente é não casar com ninguém num cenário tão instável quanto este. Isso é mais fácil ser dito do que ser feito, né? Porque depois você tem a política doméstica brasileira. E você pode ter um candidato de direita que decide fazer campanha em Taiwan para provocar os chineses. E que decide dizer que a China é a fonte de todo o mal, que tem um filho que fica tweetando, o embaixador da China em Brasília precisa revidar com força. E de repente você contaminou a opinião pública. E a opinião pública de direita passa a acreditar que investimento externo chinês é um problema. Apesar do investimento externo chinês, do ponto de vista empírico, ser altamente benéfico ao cidadão brasileiro. Então, você manter essa política de não casamento com ninguém é muito difícil de manter na prática. Existe uma mitologia na diplomacia brasileira que diz assim, bom, mas essa é a lição que a gente aprendeu do Vargas. O Vargas, no fim da década de 30, início da década de 40, não casou com ninguém. Ele somente fez a opção por alinhamento aos Estados Unidos quando a guerra já estava muito encaminhada e era óbvio que isto ia acontecer, e até lá ele arrancou concessões de todos os lados. Mas, como bons historiadores brasileiros já comprovaram, isto é um mito. O Vargas fez os alinhamentos que fez de olho no seu apoio doméstico. Quando o Vargas sentiu que ia levar um golpe e que ia ser defenestrado, ele se aliou aos Estados Unidos. Como solução de sobrevivência de política doméstica. Não como solução de projeção internacional. Então, o problema dessa estratégia de você não se alinhar a ninguém é que mantê-la depende de você ter um governo que consegue manter o debate de política externa longe do que é o embate ideologizado, polarizado da política doméstica. Na hora que a política doméstica entra,
é difícil você manter isso. Então você passa a ter grupos de interesse pró-China e anti-China, você passa a ter candidatos pró-China e anti-China, que é o que está acontecendo agora na Malásia, na Indonésia, nas Filipinas, na Austrália, no Japão. Essa mudança geopolítica... Mas que já aconteceu com os Estados Unidos também, né? Sem dúvida. Nós temos setores políticos Sem nacionais dúvida. anti-americanos Sem e dúvida. pró-americanos. Sem dúvida. O meu ponto é que essa idealização, né, de que você tem um presidente da República no Palácio do Planalto, calculando como se fosse um jogo de xadrez, quanto não dá para os americanos e quanto não dá para os chineses, e joga um contra o outro e tenta arrancar concessões de ambos simultaneamente, é de difícil sustento. E a evidência empírica pregressa não é muito boa de que dá para fazer isso. Rapidamente isso se polariza. Então você passa a ter um partido ou um grupo político que é pró-China e um que é anti-China. Isso é absolutamente não útil. Melhor ser para um país pró-Brasil, com a né? complexidade do Brasil. É claro que ainda não se caracterizou um cenário que... Esse é o cenário que preocupa. Em que o Trump passe a ter uma nova política para a América Latina de recriação da doutrina Monroe. E que o Trump comece a demandar que o Brasil corte as asas da China, da operação econômica da China no Brasil. Se isto acontecer, aí a gente vai ter um cenário difícil no qual operar e teremos de tomar uma decisão. Mas até agora isso não se caracterizou. Por que pode vir a se caracterizar? Porque o Trump é o início disso. O Trump é o primeiro presidente americano que diz: existe uma nova realidade, existe uma potência extra-regional aumentando a sua influência na América Latina. A última vez que isso aconteceu foi a União Soviética, com a Revolução Cubana em 59. Quando aconteceu antes disso foi a Alemanha, no fim do século XIX, a Alemanha Imperial, e depois a Alemanha nazista, com grande projeção econômica, diplomática na América Latina. E o Trump é o primeiro presidente americano que, na nossa era, dá nome aos bois e diz: a China na América Latina é um problema. E se vocês se lembram, ele manda os dois secretários de Estado dele, o Pompeo e o Tillerson, manda para a América Latina pedir para os países não permitirem a China participar das licitações de 5G. Isso, exatamente. A decisão do governo brasileiro de direita, à época, foi ignorar a demanda americana. Isso. A pergunta que fica agora é: o novo Trump que virá soft desse jeito, pode mandar um secretário de Estado chiar e a gente ignora e tá tudo bem? Ou se a gente ignorar, a gente será punido? E o fato é, lamentável, que a América Latina hoje está profundamente fragmentada, né? Não tem um projeto regional que tenha vingado na América Latina. E como a gente está muito dividido, não haverá respostas coletivas. Vejam vocês a situação do Brasil e da Argentina. O Milei está prometendo aos Estados Unidos criar uma base militar no sul da Argentina. Isto é um problemaço para o Brasil, porque isto põe o Cone Sul no radar do Trump. Sim, claro. E é por isso que eu acho que uma das prioridades absolutas deste governo em diplomacia deveria ser construir o cenário da contenção do Trump. É o que o resto do mundo está fazendo. E nós não estamos fazendo. A gente não está criando uma situação em Washington na qual a gente cria os laços possíveis com o Partido Republicano e com grandes figuras do mundo republicano para tentar segurar o elefante na sala. O Lula fez isso com grande destreza em 2002. Quando ele foi eleito, e havia um medo enorme de que ele não honraria contratos, que seria um comunista. Havia cartas de deputados republicanos para o Bush, dizendo que o Brasil tentaria fazer uma bomba atômica, que o Lula seria o novo Hugo Chávez, etc. O Lula matou isso no nascedouro, montando uma coalizão com Fernando Henrique e operando, mandando José Dirceu a Washington apresentar a Carta ao Povo Brasileiro e para construir uma rede de relacionamentos. E o Fernando Henrique, preocupado com o futuro do Plano Real, apostou nisso. Eles operaram juntos, né? Malan e Palocci. Pedro Parente e José Dirceu. Para sinalizar para o governo Bush que o Lula manteria os compromissos e que era para o Bush receber o Lula. E o Bush recebe o Lula antes da posse.
E isso foi importantíssimo para o início bem-sucedido do governo Lula. A gente precisa de algo parecido agora, porque no dia que a gente está gravando, a indicação é que uma vitória do Trump é muito plausível. Sim. E se a gente não tem uma rede de contenção, o desastre que isto pode ser para a gente, por uma política, por um Trump empoderado, que redobra os esforços. Lembra que o Trump da última vez tentou dar um golpe na Venezuela? Sim. Né? Sim. Não é trivial o que está vindo por Aquilo aí. que pareceu ser defender a democracia era golpe. Era golpe. Mobilizando forças brasileiras para isso. Inclusive ali na fronteira, né? Tem interlocutor aqui que é o próprio Bolsonaro. A verdade é essa. Né? E essa conversa não está acontecendo hoje. Precisa tirar o Bolsonaro dessa jogada. Se você é o governo brasileiro hoje, né? Sim. Você precisa assegurar que você tem um canal de comunicação, se não direto com o Trump, que é muito imprevisível, muito volátil, que pode preferir manter o Bolsonaro como um elo, né? Não é o Trump que chega sozinho ao poder, é o Partido Republicano. E junto ao Partido Republicano tem enorme espaço para o Brasil construir esses laços, que, de novo, é uma rede de contenção. Se ela funciona ou ela arrebenta, a ver. Mas se a gente não a constrói, com certeza nada vai segurar. Sim. E aí a gente depende da sorte. Eu li... Só, antes de você perguntar, só um comentário. Não, vamos já. Não, eu li há uns 2 ou 3 meses que o genro do Trump, o Jared Kushner, criou uma gestora de recursos no Brasil. Será coincidência? Não sabia. Eu não sabia. Ah, é mesmo? Ah, veja você. Então pronto, vamos atrás dos sócios, saber quem são. Tem algumas ideias. Meu caro, caminhando para o encerramento. Muito bacana, hein? Baita entrevista. Olha aqui. Obrigado, gente. Muito legal. Prazer. Legal. Conheço esse moço, então, desde 2002. Legal. Né? Nunca o havia encontrado pessoalmente. Quando chegou lá o primeiro texto de um mocinho, o texto era brilhante. E de lá para cá, ele melhorou ainda mais. Uma baita conversa. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Grande E prazer. encerre só com uma última pergunta para você encerrar. Há quanto tempo, ou desde quando o mundo não é tão perigoso como hoje, a seu juízo? Você sabe que para os intelectuais da área da ciência política, a conclusão central é que o sistema internacional mais estável que você pode ter é um sistema bipolar, com 2 grandes potências. Isso. Porque elas equilibram uma a outra. Você pode ter picos de instabilidade, tipo a crise dos mísseis, ou a decisão de levantar o Muro de Berlim. Mas, de modo geral, você coloca algodão entre os cristais e tem muitas guerras quentes nas periferias, do Vietnã ao Chile, mas não tem uma guerra quente entre os 2 grandes. E, portanto, o conflito se resolve quando um desaparece, não houve um tiro. O sistema unipolar, onde você só tem uma grande potência, é mais instável do que o bipolar. Porque você pode ter um ator hegemônico que é caprichoso, que decide, por exemplo, invadir o Iraque. Isso. Sem motivo. Como acontece? E fazer estrago. Muito pior é um sistema multipolar. Porque no sistema multipolar, nada equilibra facilmente as partes. A única maneira de você ter equilíbrio num sistema multipolar é se você consegue criar aquilo que se chama de concerto das grandes potências, que é o que as potências vencedoras das guerras napoleônicas conseguiram montar em Viena em 1815. Mas aquele sistema, que foi um sistema fenomenal, durou muitos e muitos anos, trouxe 99 anos de paz ininterrupta, com exceção da Guerra da Crimeia, muito breve, entre 2 das grandes potências. As várias grandes potências da era não guerrearam entre si entre 1815 e 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Este sistema é muito instável. A maneira de você resolver a instabilidade é você ter contato intenso entre as lideranças das grandes potências. A gente teria de imaginar Biden, Putin e Xi Jinping irmanados, se conversando constantemente para impedir que um pegue o outro de surpresa. O que traz a guerra é um pegar o outro de surpresa. Isso. Ou um fazer o movimento que outro interpreta como uma tentativa de ganhar espaço. Hoje a gente não tem isso. Virtualmente não tem comunicação entre Moscou
e Washington. A comunicação entre Washington e Pequim é péssima. E a comunicação entre Moscou e Pequim, que é intensa, mas numa chave que há de virar, porque é uma chave muito assimétrica, em que a Rússia passa a depender cada vez mais da China. Então, a minha reflexão que fica é: a nossa sorte seria que a gente tivesse algo que se parece a um concerto, que não necessariamente precisam ser só os 3, pode ser um concerto expandido, e é esse o espaço político para o Brasil, é se qualificar, é se preparar, é desenvolver um projeto diplomático de cunho progressista que permita a ele estar sentado na construção desse novo concerto. Conversa maravilhosa. Muito bacana. Matias, obrigado, professor, obrigado. Gostou dessa conversa? Dá like, se inscreva no canal. Ah, isso tem tudo quanto é lugar, Não. assim. Não, assim, não tem tudo quanto é lugar, não. Até porque o Matias não parece tanto assim também, porque ele se reserva apenas para grandes podcasts. Mentira. Obrigado, Matias. bom. Um Obrigado. prazer. Viva. Prazer.